no livro de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Quem crê que a Bíblia é Deus falando conosco, diga amém. Quem crê que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o homem e com a mulher, diga graças a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Jesus falou assim, vós errais por não conhecer as Escrituras, que é a Bíblia. Traduzindo, vós errais por não conhecer a Bíblia e nem o poder de Deus. Examinai a Bíblia, porque são elas, é ela que de mim testifica, quer dizer, é ela que fala de mim. É a Bíblia que fala de Jesus. E vós cuidai ter nela, na Bíblia, a vida eterna. Vamos lá, meus irmãos, diga assim a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Podemos dar aos irmãos? Bata a salva de palmas. Venha comigo para o nosso Senhor. Irmãos, Jesus falou que a vida do cristão ia ser fácil. Ele falou. Jesus falou que o cristão não ia ter luta, que o cristão não ia ter aflição. Jesus falou que o cristão não ia ser perseguido, que ele não ia... Jesus falou que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Foi isso que ele falou? Não. Ele nos advertiu. Uma vez uma pessoa chegou perto de Jesus e falou assim: mestre, eu te seguirei para onde o Senhor for. E ele disse: as aves do céu têm ninho, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, irmãos, ele disse, ele falando essas palavras, Jesus ele estava preparando o seu povo. Jesus uma vez ele disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu vejo Jesus aqui com essa mensagem preparando o povo, preparando aqueles que realmente querem ir até o fim. Jesus aqui, ele está preparando aquelas pessoas que querem continuar na sua presença. Então ele diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica,
irmãos, é praticar a palavra de Deus. Então ele compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é rocha? Rocha é uma coisa firme. É uma coisa que não cede na hora da tempestade, na hora do vendaval, na hora das tribulações. Então ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando Jesus fala de chuva, de rios, de ventos, ele está falando de luta. Ele está falando de provações. Porque a luta vem, meus irmãos. A provação vem. E só permanece de pé aquele que edificou a casa na rocha. Por que tem muitas pessoas que na hora das provações eles caem? Por que tem muitas pessoas que na hora das lutas eles se falecem? Ele sai da igreja, ele não quer mais caminhar. Por quê? Porque a sua casa não estava edificada na rocha. Porque aquele que está na casa edificada na rocha, pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir a tribulação, mas ele permanece firme. Quem está compreendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Ele permanece firme. Porque a sua casa está edificada na rocha, que é a palavra de Deus. O que é edificar a casa na rocha? Presta atenção. Jesus mandou nós orar? Sim ou não? Então nós temos que orar. Jesus mandou nós jejuar? Sim ou não? Então nós temos que jejuar. Jesus mandou nós vigiar? Sim ou não? Então nós temos que vigiar. Jesus mandou nós sermos perseverantes? Sim. Então nós temos que ser perseverantes. Aquele homem, aquela mulher, aquele crente, que ele faz tudo que Jesus manda, ele edificou a casa na rocha. Jesus manda você orar, você ora. Jesus manda você jejuar, você jejua. Jesus manda você vigiar, você vigia. Jesus manda você se santificar, você se santifica. Então não tem vento, não tem luta, não tem nada que vai tirar você da presença de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem está compreendendo, diga amém. Diga glória a Deus. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. A casa é nós. Vocês estão entendendo? A casa somos nós. Vai vir a luta, vai vir as pelejas, vai vir as tribulações, vai vir, o inimigo vai se levantar. Mas se a nossa casa estiver edificada na rocha, nós não vamos cair. Muitos têm caído, porque não tem edificado a sua casa na rocha.
Jesus manda ele jejuar e não jejua. Jesus manda ele orar e não ora. Jesus manda vigiar e não vigia. Aí na hora que vem a luz e vem o vento, vai aquela pessoa e leva ele, a tempestade leva ele, leva ela. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas aquele irmão se edificou a casa na rocha. Ele não cai fácil, não. Aliás, ele não cai. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele não cai. Quem aqui tem passado luta, levanta as suas mãos. Quem aqui tem sido provado por Deus, levanta as mãos. E você permanece na igreja? Você permanece na presença de Deus? A luta não consegue te derrubar? A tribulação não consegue te derrubar? Porque a sua casa está edificada na rocha. Vai que palma agora. A sua casa está edificada na rocha. E ele diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, quer dizer, não segue, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. O que é construir uma casa sobre areia? É construir uma casa num lugar que não tem firmeza. Então ele diz que aquele que ouve a sua palavra e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: o mesmo vento que soprou para aquele que edificou a casa na rocha, também soprou para aquele que edificou a casa na areia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as lutas vão vir. Quer dizer que o diabo vai se levantar. Ou de uma maneira ou de outra, o diabo vai se levantar. Ele vai se levantar. E só vai permanecer aquele que tiver uma casa edificada na rocha. E combateram aquela casa e caiu. Olha, meus irmãos, triste coisa é quando uma casa cai. Para levantar aquela casa de novo é muito difícil. Você sabia que é difícil levantar uma casa caída? É difícil. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuida para não cair. Quer dizer, aquele que está de pé, firme na presença de Deus, tem que se cuidar. Olha para aquelas pessoas que caíram e veja a situação deles. Olha para aquelas pessoas que afastaram da igreja e veja a situação deles. Eles estão sofrendo, estão perecendo e não têm mais força para voltar para a igreja. Então você tem que tomar isso como exemplo. Nós temos que tomar isso como exemplo e segurar a nossa salvação em Cristo Jesus. Quem está compreendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Aquele que está de pé, cuidado. Cuidado. Tem muitas pessoas que pensam que se eles saírem da igreja, as coisas vão melhorar para eles. Ah, eu estou passando muita luta na igreja. Ah, eu estou passando
passando muita provação na igreja, eu vou sair da igreja, eu vou parar de vir para a igreja. Aí as coisas vão piorar 10 vezes mais. Amém? Porque Jesus está dizendo, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Muitas pessoas que estavam na igreja, muitas pessoas que estavam na presença de Deus, eles não vigiaram, saíram da igreja. E hoje estão sofrendo lá fora no mundo. E tem uns que choram de vontade de voltar para a casa de Deus, irmãos. Tem pessoas lá fora chorando de vontade de voltar para a igreja. Mas tem um versículo na Bíblia que diz que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Sabia? Você sabia que quando uma pessoa sai da presença de Deus, quando uma casa cai, a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro? Porque era melhor que ele não tivesse conhecido os santos caminhos de Deus. A Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Vocês estão entendendo que a glória é Deus? Diga aleluia. Então a Bíblia está dizendo que assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós não precisamos, meus irmãos, de tomar uma paulada na cabeça para saber que ela dói. Nós não precisamos errar para nós aprendermos, mas nós podemos aprender com o erro dos outros. Amém? O que é aprender com o erro dos outros? Se você viu que aquela pessoa saiu da igreja, ela se deu mal, então você não vai sair. Você não vai sair. Se você viu que aquele irmão saiu da igreja e ele se deu mal, você não vai sair. Mas o que eu faço também que firme na presença de Deus? Edifica a sua casa na rocha. Aleluia, glória a Deus. Amém? Edifica a sua casa na rocha. Porque se você tiver com a sua casa edificada na rocha, jamais você vai cair. Jamais nós vamos cair. Amém? Porque Deus está conosco na luta, na provação, na dificuldade. Deus está conosco. Deus está contigo. Diga glória a Deus. Então está escrito na palavra de Deus: aquele que está de pé, cuida para não cair. Segura, cuidado. Vai passar luta? Vai. Vai passar tribulação? Vai. Mas também, você vai receber muitas bênçãos de vitória da mão de Deus. Quanto mais você passar luta, mais Deus vai te exaltar depois. Quanto mais você suportar as provações, mais Deus vai te exaltar depois. Você sabe por que Jó resistiu àquela provação? Porque a casa dele estava edificada na rocha. Se você abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Olha só como era
Jó, presta atenção. Olha bem. Jó capítulo 1. A virtude, Jó tinha virtude. E havia um homem na terra, Deus, cujo nome era Jó. E esse homem era, primeiro, sincero. Segundo, reto. Terceiro, temente a Deus. E quarto, desviar-se do mal. Quem é que vai derrubar o homem desse, meus irmãos? Quem? Ninguém. Não tem luta, não tem demônio, não tem nada que consegue derrubar uma pessoa se ela tiver as qualidades de Jó. O homem era sincero, pronto. Jó tinha um coração sincero. Ele era um homem que gostava da sinceridade. Ele era um homem reto. Jó era um homem reto. Reto quer dizer direito. Quem está compreendendo, amém? Ele era um homem direito. Jó era um homem que não gostava de nada errado. Com ele não tinha nada errado. Você sabia disso? Jó, meus irmãos, ele era um homem reto. Era um homem de confiança de Deus. Era um homem que Deus confiava nele. Por que Deus confiava nele? Porque ele era reto. Diga glória a Deus. Será que nós somos assim também, reto? Será que nós somos assim? Será que nós gostamos realmente das coisas certas? Temos que ser como Jó. Ele era um homem temente a Deus. Olha só, meus irmãos. Era um homem temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele tinha medo de pecar contra Deus. Ele tinha aquele temor no coração. Eu não vou fazer isso porque Deus não se agrada. Eu não vou fazer aquilo outro porque Deus não se agrada. Quem está compreendendo, diga amém. Ele tinha temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. O homem que é sábio, ele serve a Deus. Presta atenção. O temor é o princípio da sabedoria. O que é isso? Isso quer dizer que o homem que é sábio, ele tem a Deus. Ele tem a Deus. O que é temer a Deus? O filho, quando ele teme o pai, ele não faz nada que o pai venha a se aborrecer com ele. Diga glória a Deus. Então Jó tinha também temor a Deus. E por último, a Bíblia diz que ele se desviava. Olha o mistério. Ele se desviava
do mal. O que é desviar do mal? O mal está aqui, você passa por cá. Você está entendendo? Diga amém. Tem um versículo lá no livro, uma das cartas de Paulo, ele escreveu para nós fugir da aparência do mal. Então ele está dizendo que Jó, ele se desviava do mal. Se o mal estava ali, Jó passava por cá. Se o mal entrava na frente dele aqui, ele passava por cá. Como que um homem desse vai cair? Como que um homem desse vai fracassar na fé? Nunca. Nunca. E nós temos que ter essa virtude, meus irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter essa virtude. Tem que ser uma pessoa sincera. Tem que ser uma pessoa reta, temente a Deus e se desviar do mal. Pode bater palma agora. Tem pessoa que ele não faz nada disso. Tem pessoa que não faz nada disso. Tem pessoa que ele quer servir a Deus, mas ele não serve a Deus. Ele vive pecando. Vive desagradando a Deus. Ele não é reto. Ele não serve a Deus e nem se desvia do mal. Aí fica difícil. Por isso que muitos têm caído, meus irmãos. Por isso que muitos têm fracassado. Porque ele não tem essa virtude que a Bíblia pede nos servos, uma serva de Deus. Mas eu glorifico a Deus porque você tem a Deus. Nós glorificamos a Deus porque você é sincero nas coisas de Deus, se desvia do mal e teme a Deus também. Então glorifico a Deus. Todos digam amém. Amém. Todos digam aleluia. Então nós temos que ter essas qualidades para que nós não venhamos perder a bênção de Deus. Quem compreendeu, diga amém. Quem compreendeu, diga aleluia. Então vamos continuar com a nossa casa edificada na rocha. Continua orando, continua jejuando, continua obedecendo a palavra de Deus. Que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 2000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Porque você está com a sua casa edificada na rocha. Amém? Que Deus te abençoe. Pode dar Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fica de pé, meus irmãos. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé.